Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescem, Cooperativa de Crédito. 8h29 na capital do Vale, chegando para você mais uma edição do Super Jornal, edição dessa terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Pois é. Bom, os números que foram apresentados na imprensa ontem apontam que 45% das pessoas acham que o Congresso deveria abrir impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E 48% são contra essa medida. Bom, se a gente levar em consideração que esses índices vêm do Datafolha e nós não temos outros medidores para confrontamento de dados, eu prefiro inicialmente ignorar. Eu acho que a gente tem que ver com detalhes como é que está, quando foi feito, como foi feito. São números muito superficiais ainda, né? Mas não seria o ideal falar em impeachment agora, né? Não sei se o país aguentaria uma dose forte a essa altura do campeonato. Enfim, bom, a Secretaria, aliás, o Ministério da Saúde já pensa em mudar a estratégia de isolamento, fazer um ajuste a essa estratégia de isolamento que estão fazendo no Brasil em torno do coronavírus, né? Isso poderá mudar, o contexto de isolamento poderá mudar de acordo com as regiões do país, né? Uma outra notícia que veio ontem é que, em razão exatamente dessa crise provocada pelo coronavírus, o presidente do Senado, que chegou a ser contaminado, ele propôs de uma forma genial. Eu fico pensando, será que ele pensou isso sozinho? Será que ele teve essa ideia sozinho? Ele está pensando está propondo o congelamento de salário dos servidores com o objetivo de socorrer os estados. Engraçado, eu não ouvi falar em nenhum deputado, nenhum senador cortar o salário ao meio para poder ajudar e socorrer os estados. Não é verdade? Por que não cortar? Eu acho que se cortasse o salário deles ao meio, ainda ficaria bastante coisa, hein? Daria para fazer uma feira boa, não daria não? Porque não dá para entender onde é que ele quer chegar. Ele quer congelar o salário do servidor, né? Repassar a grana do fundão de campanha eles não querem. Nisso aí o Rodrigo Maia caiu fora. Mudou de assunto. É engraçado, né? A gente verifica em várias cidades vereadores fazendo isso, né? Prefeitos fazendo isso. Nós vimos isso, exemplos, né? Em outros países também, parlamentares dividindo, cortando o salário ao meio nesse período de crise. No Brasil, os parlamentares não se manifestaram.
e com a maior cara de pau do mundo, com essa cara de traquinas que ele tem. Tá mais bolachudo que eu. O Alcolumbre tá forte, o rapaz, hein? Nem parece que saiu de um Covid-19. Tá rechonchudo. Ele propõe com a maior cara de tacho o congelamento do salário dos servidores para socorrer os estados. Você está de brincadeira, Alcolumbre? Não é possível. De onde surgiu o Alcolumbre, hein? De onde surgiu essa peça? Quem foi que elegeu esse cara? É incrível. O cara sai e vai para um posto desse, de presidente do Senado. A gente não vê ele mover uma palha, uma linha, no sentido de afrouxar e facilitar as coisas para a população. Quer dizer, no dele nada. No da população, pimenta. Tem que. Será que esses caras têm noção? Será que eles têm noção? Como é que pode um negócio desses, né? De onde ele tira essas ideias? E quem é que endossa essas ideias? É muita cara de pau. Cadê o dinheiro do fundão de campanha? Cadê? Libera para investimento em máscaras. Ué, mas nem ficando, nem ele contraindo. O camarada de uma insensibilidade, de uma falta de polidez. Quer dizer, ele sofreu na própria pele. Mas, lógico, teve toda assistência, hospital particular, no mínimo uma equipe médica à sua disposição, isolado. Agora eu pergunto para você, uma peça dessa não vai para as valas do Dória. E olha, pelo tamanho do cara, a vala do Dória rala para ele, hein? Tem que cafucar mais. Tem que ser mais profunda para não garantir, vai que o caboclo senta no caixão. Corre o risco de sobreviver. Olha, é brincadeira. Alcolumbre, a gente não sabe com quem se decepciona mais. Né? Não sabe com quem se decepciona mais. É palhaçada isso. De extremo mau gosto. Né? Você vai dizer o que de um cara desses? O Kevin, o Herbert, tá aí, não? Deixa eu ver se eu consigo falar com o Herbert aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar o Herbert. Herbert. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Vamos ver se a gente já papeia já, para já resolver tirar as nossas dúvidas. E daqui a pouco, às 9 horas, temos também uma outra entrevista muito especial aqui. Herbert, você está me ouvindo? Você está bom? Como é que estão as coisas, Herbert? Ô, Herbert, como é que foi hoje nós recebemos aqui o alemão no programa do Renatão, antes de mim. Como é que foi a movimentação ontem lá em frente à Embraer? Bom dia, Herbert. Bom dia. Então, ontem foi um dia de agitação na fábrica, né, para o sindicato conversar com os trabalhadores sobre a situação, né, situação preocupante. E foi um dia importante aí para a gente reafirmar aquilo que o sindicato tem falado, na verdade, nos últimos meses, né. O Herbert, o Alcolumbre, você já teve o prazer de conhecer o Alcolumbre? Já tive numa audiência com ele. Você tirou fotografia com ele, não? Não, eu tenho só com o Maia. Não tem como. Você tem uma foto com o Maia? Guarda que você pode precisar dela, hein? O Alcolumbre, né? O Alcolumbre, ele está propondo, eu não sei, eu estava perguntando, será que esses caras têm essas ideias sozinhos? Será que é porque a ideia com ele é muito boa?
Você fica pensando se o cara conseguiu concatenar ela sozinho. Pensa. O Alcolumbre está propondo o congelamento do salário dos servidores com o objetivo de socorrer os estados. Eu nunca ouvi falar aqui no Brasil deles dividirem o salário dos parlamentares ao meio para poder ajudar os estados. Eu não ouvi eles falar em repassar o dinheiro, o fundo de campanha, né, o fundão. O Rodrigo Maia, que saiu na foto com você, caiu fora quando falaram em repassar o fundo de campanha, ele desviou o assunto. Agora a proposta dele é congelar o salário dos servidores para socorrer os estados. O que você pensa disso? É um absurdo, né? Porque, primeiro, que os servidores são trabalhadores, né? Como qualquer. E que nesse momento de pandemia tem que ter condições para sobreviver, né? Comprar comida, pagar suas contas. E o outro problema é a própria hipocrisia dos deputados, né? Porque deputados e senadores propõem uma coisa dessa, mas não mexe com o seu próprio salário, né? É uma coisa que envergonha ainda mais a classe política no Brasil e faz com que boa parte da população tenha desânimo com política, né? Agora, e a situação da Embraer? As empresas terceirizadas que se sustentam da Embraer, a tendência, a previsão não é muito boa não, hein, Herbert? Na verdade é o seguinte, na opinião do sindicato, essas empresas estão sendo oportunistas, porque elas estão se aproveitando do tema da Boeing para fazer demissão de trabalhadores. Mas, na verdade, essas empresas nunca tiveram um contrato com a Boeing ou com a nova empresa que ia ser feita se a Embraer fosse vendida para a Boeing. Essas empresas elas têm um contrato somente com a própria Embraer e com outras empresas de avião. Então, elas estão se aproveitando desse tema do coronavírus, desse tema da Boeing, para, na verdade, demitir por conta do coronavírus, né? É lamentável a postura. O presidente da Embraer garante que a Embraer tem estrutura e é firme e forte para poder sustentar esse baque aí. O que você acha? Ele não está mentindo, é verdade. A Embraer sempre teve, na verdade. A Embraer, é importante que os ouvintes saibam disso, porque os ouvintes podem achar que a empresa estava sendo entregue para a Boeing porque ela estava mal das pernas, e nunca foi isso. A diretoria da empresa fez uma escolha errada de estratégia de entregar para a Boeing, mas a empresa sempre teve condições de se sustentar. Nós somos líderes, né, no segmento da concorrência de aeronaves dos nossos aviões. Então, tem um pleno acordo com isso. O que nós não aceitamos é que esse prejuízo todo que foi devido a essa separação da empresa, né, e quem paga sejam os trabalhadores. Isso nós não vamos aceitar, entende? Quem fez o erro foi a diretoria da empresa, não foram os trabalhadores. Então, a diretoria tem que pagar por esse erro. Você defende que a Embraer caminhe sozinha? Você defende um processo de reestatização? Ou você acha que é possível que a Embraer se aventure novamente numa possível nova parceria, talvez com o mercado japonês ou chinês? Qual é o panorama? Qual é a previsão? Olha, a opinião do sindicato sempre foi de que empresas estratégicas como a Embraer e a Vibraz, né, também, essas empresas são estratégicas, e empresa estratégica ela tem que ser 100% nacional. Essa é a nossa filosofia. Uma empresa como a Embraer, por exemplo, que fabrica aviões, fabrica sistemas de defesa, é um perigo deixar na mão de estrangeiro. Então, na nossa opinião, a empresa tem que ser reestatizada e com dinheiro estatal. Ela tem plenas condições não só de se manter viva, mas de crescer, inclusive, num projeto de aviação regional no nosso país. Falta vontade. O problema todo disso é que tanto a diretoria da Embraer como os políticos do Brasil não têm vontade de desenvolver a indústria brasileira. A lógica deles é privatizar e entregar para o mercado financeiro, entregar para acionistas estrangeiros, entende? Então isso, na nossa opinião, é um crime contra a pátria. É lamentável ver o Bolsonaro, que se diz um patriota, que fala que é um patriota, dizendo que uma empresa como a Embraer pode ser entregue numa boa para os chineses ou para os americanos. Mas peraí, o Herbert, foi ele ou foi o vice que falou? O Bolsonaro também deu a entender isso ontem, né? Ele deu uma entrevista dizendo que se outra empresa de outro país estiver interessado na Embraer, ele pode assinar. Ele também falou isso. E foi ele que entregou, né? Foi ele que assinou para entregar para os americanos da Boeing. Então isso, na nossa opinião, não é patriotismo. Quem é patriota valoriza a indústria do seu país, valoriza o desenvolvimento do seu país. Como eu falei, a Embraer em nenhum momento estava em uma crise que justificasse ser vendida, que justificasse ser entregue.
Então, se não tinha uma crise, não tinha por que ser entregue para os americanos. Mas por outro lado, toda a estrutura montada para que o processo de unificação acontecesse rendeu em alguns investimentos que a Embraer fez e que vai ter que arcar com esse prejuízo. Quem é que paga essa conta? Pois é. Então, esse é o principal problema agora, porque a empresa fez um gasto desnecessário com relação a essa venda. A venda já era absurda e eles gastaram dinheiro com isso. E nós, o que o sindicato não aceita é que quem pague seja os trabalhadores, com demissão e prejuízo às famílias. Quem tem que pagar por isso é a diretoria da empresa, quem tem que pagar por isso é a Boeing, porque tanto a Boeing como a diretoria da Embraer foram irresponsáveis em fazer o que fez. Bom, eu estava até dando um exemplo na fábrica para um amigo. Você imagina o seguinte, você vende um carro, você vai trocar todas as rodas, o pneu, os bancos novos e vai entregar para o novo dono? Ninguém faz isso, certo? Quando você vende um carro, você não tem o jeito que está. Vendeu. Quem comprou, comprou do jeito que está. Nós fizemos o contrário, entendeu? A diretoria da Embraer preparou a empresa para a Boeing agora desistiu, como a gente, inclusive o sindicato sempre denunciou, virar as costas para o povo brasileiro. Mas então, a Embraer não pode reaproveitar essa estrutura, o Herbert, o que você acha? Reaproveitar ela pode. O problema é que esse prejuízo ela vai querer jogar nas costas dos trabalhadores. E é isso que nós não aceitamos. Um dinheiro que normalmente ela não investiria, né? Claro, ela não investiria esse dinheiro. Ela investiria em outras coisas se ela não tivesse entregue para a Boeing. Você disse aí que por ser uma empresa que ela responde também em parte pela soberania nacional na área de defesa, que é um perigo que tem interferência de estrangeiros. Mas nessa negociação, você sabe que na época do namoro, você promete tudo. Né? Quando você está namorando, você manda flores, você puxa a cadeira para a amada sentar no restaurante, você abre porta de carros, você manda bombons, né? Então, nessa fase de namoro, você se abre como um leque. Será que a Embraer abriu todos os projetos para a Boeing? Eles copiaram, colaram e foram embora ou não? A Embraer deu a receita do bolo para ele? Nós desconfiamos que sim, porque era normal ver gente da Boeing andando dentro da fábrica, eles são uma concorrente e com certeza eles tiveram acesso não só ao jeito brasileiro de fabricar aviões, mas também à nossa engenharia. E isso é um outro crime, né? Isso é um outro crime que a diretoria cometeu. Entregou todo um patrimônio que a gente acumulou em anos para a nossa principal concorrente americana. Mas, Herbert, eu estava comentando internamente aqui, antes de começar o jornal, o seguinte: a gente imagina, a gente projeta que com essa crise que está acontecendo aí, principalmente com esse perigo que está você viajar de um país para o outro, eu estou falando de uma forma bem leiga para que a pessoa dona de casa em casa ela entenda. Então você que fica aí transitando, vou para a Itália, vou para Portugal, eu vou para a Espanha e pega um avião, porque agora o pessoal até compra no cartão, parcela e vai viajar. Então, com esse medo do coronavírus, vírus para lá, isso aí vai haver um esvaziamento muito grande na área da aviação. Então, é a mesma coisa do ônibus aqui em São José no domingo. Você anda nele, parece que ele está vazio. Então, eu digo para você o seguinte: você vai ter muita aeronave voando com poucos passageiros, o que lá no final das contas vai resultar em prejuízo. Agora, se a gente partir desse princípio e tendo em vista que a Embraer é especializada exatamente em pequenas aeronaves, eu estava conversando com o Anderson Sá ontem aqui sobre isso. Se houver um processo de inteligência, um processo realmente de criatividade, a Embraer não pode lucrar com isso, ou seja, repassar exatamente as pequenas aeronaves que resultariam em um prejuízo menor estando em voo? Claro, não, isso com certeza, o raciocínio de vocês é totalmente correto. Pode ser que com essa crise, né, é difícil dizer ainda, mas como hipótese, né, vai ser difícil encher um avião dos grandes, né? Então, os aviões regionais, que são os aviões da Embraer, que são menores, eles caem como uma luva nesse momento. Então, a empresa tem capacidade, por isso que a gente tem reafirmado, ela é capaz de sobreviver sozinha. Basta a vontade da sua diretoria, né?
Infelizmente, basta a vontade da diretoria. Bom, então eu não estou falando bobagem. Então, se houver Não. se vender a ideia lá fora, pode até. Porque o brasileiro criou esse estigma de que na crise é que se cresce. O brasileiro já estão tão acostumado a tomar no couro, né? Apanhar e tal, que é na crise que você vai usando principalmente a criatividade, né? Agora, o importante é saber o seguinte, a luta do sindicato é principalmente para que porque demissões vão acontecer, irremediavelmente. Me parece que a luta do sindicato, e nós estamos mostrando aí, inclusive agora, algumas imagens da movimentação de ontem lá em frente à Embraer, está ali o alemão com o microfone na mão, né? Tá lá, tá com o alemão lá, é o alemão que está lá, ó, o braço em punho e tal. Então, e aí, volta essa última foto para mim, lá, em defesa da estabilidade do emprego e pela reestatização da Embraer. Né? Então, está aí o trabalho que vocês fizeram ontem lá em frente à Embraer. Mas o objetivo é que, se houver o estrago do desemprego, que ele seja o menor possível. Claro, que na verdade o sindicato está brigando para não ter demissão nenhuma. Sim. Porque para o sindicato é inadmissível que seja os trabalhadores que paguem por essa crise criada pela diretoria. Eles que têm que pagar. E segundo, é o projeto, a nossa campanha em defesa de um projeto de Embraer que de fato seja para o povo brasileiro e não para os acionistas estrangeiros. Ô Herbert, mas você é diretor do sindicato há quanto tempo? Eu estou no sindicato desde 2009. Tá, agora me diga uma coisa, você acredita que parte dessa responsabilidade vai, queira ou não, ser repassado para o poder público municipal, uma vez que a Embraer está instalada aqui? Quer dizer, em que a prefeitura, por exemplo, poderia ajudar? Bom, a prefeitura pode ajudar muito fazendo pressão política sobre Brasília, principalmente, pela reestatização da empresa, para construir, de fato, um projeto, né, regional e nacional de aviação. Só que essa não é a filosofia do prefeito, né? A filosofia do prefeito, infelizmente, é outra. É garantir lucro para acionista e não tem uma política nacionalista de verdade, né? Não tem uma política patriota, digamos. Então, o prefeito tem suas limitações políticas, mas poderia contribuir muito mais. Bom, a pergunta que eu vou te fazer agora, ela será repassada para a pessoa que será citada. Em que pese ser de partidos diferentes, ideologias diferentes, o que temos para o momento em Brasília seria o deputado federal Eduardo Cury. Passa pela cabeça de vocês a tentar alguma coisa através do Cury em termos de Congresso Nacional? Ou não? Não, deixa ele para lá, esquece, que não tem a menor chance. Não, porque ele tem a mesma filosofia do prefeito da cidade, que só favorece acionista e não favorece, de fato, um projeto nacional. E o outro motivo é que nós já tentamos, né? Nos últimos 2 anos, durante todo esse processo de venda da Embraer para a Boeing, nós tentamos inúmeras vezes conversar com o deputado, porque, independente de partido, ele é o representante do Vale do Paraíba. Nós, inclusive alertamos para ele sobre o risco de demissões, e ele sempre se mostrou apático e muitas vezes não aceitou se reunir com o sindicato. Então, para nós é perda de tempo procurar uma pessoa que está mais preocupada com os acionistas da empresa do que, de fato, com a população de São José e os trabalhadores. Poxa vida. O Herbert, nós queremos que... Qual é o cronograma agora de trabalho do sindicato? Quais são as próximas... o que está na agenda? Quais são as próximas manifestações, reuniões? O que o sindicato vai fazer a partir de agora? Bom, nós estamos aí com um certo impedimento de locomoção, certo? Por causa do isolamento social. Mas nós estamos tentando aí via videoconferência, reunião com políticos em Brasília para discutir sobre o tema da Embraer, da reestatização. E estamos também na nossa campanha contra as demissões nas fábricas fornecedoras, né, nas fábricas da Embraer. Então, o sindicato tem toda uma agenda
Nós também temos aí, nós vamos fazer algumas lives no sindicato, tá? Esclarecer a posição do sindicato em relação à restatização. É uma campanha, né? A gente não pode se locomover, não pode fazer assembleia nem manifestação na porta da fábrica, mas isso não vai impedir que o sindicato solte para a sociedade a opinião que nós temos de qual seria o melhor caminho para a Embraer. Bom, o Herbert, apenas para encerrar, nós percebemos e sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele deu autonomia para que os estados tomassem posição em relação à questão do coronavírus. Você está me ouvindo, né, Herbert? Tô. Tá, então. Então, nós temos o caso, por exemplo, aqui do Dória, que decretou a quarentena e parou tudo, e cada estado tomou sua posição. E o prejuízo acaba vindo depois, porque a questão da arrecadação, o funcionalismo público para pagar, ou seja, o rombo nos estados é fato. Agora, na contramão, e nessa parte aí, convenhamos, sejamos justos, o governo federal não foi consultado. Porém, a conta, o Rodrigo Maia, o homem da foto contigo, por que você foi me falar isso? O homem da foto contigo, ele determinou lá que o governo federal é que vai ter que cobrir esse rombo nos estados. Em suma, você acha que com um prejuízo desse, com tanta conta para pagar, o governo do estado o governo federal vai ter fôlego para pensar em restatização? Eu acho que sim, porque para restatizar a Embraer, o governo não precisa de trilhões de reais, basta ver que o próprio preço que foi vendido da Embraer para a Boeing foi uma mixaria, 4 bilhões de dólares não é nada para uma empresa do porte da Embraer. Só a Embraer, como empresa de mercado, vale mais de 19 bilhões, entende? Então foi vendida a preço de banana. Outra coisa é que ela pode fazer essa restatização sem grandes gastos e a partir do que a empresa já tem hoje, ela é capaz de sustentar, sim. Então tá bom. Herbert, nós vamos combinar, a hora que passar essa pandemia, você vem visitar a gente aqui no estúdio, tá bom? Claro. Foi um prazer falar com vocês. Tá, muito obrigado pela atenção, sucesso aí, viu? E olha, você tem o canal aqui, qualquer coisa, novidade, fala com a gente, você vai pro ar conosco, tá bom? Ok, muito obrigado. Sucesso aí, viu? Tá aí, o Herbert, ele é diretor do Sindicato dos Cirúrgicos, estão nessa luta aí para poder tentar reduzir o impacto dessa crise que houve com o rompimento dessa parceria entre Embraer e Boeing. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência falando de quarentena. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Chegamos ao mundo cercados de proteção e sempre contamos com ela. Até o dia também estamos prontos para proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Cicobi. Somos feitos de valores. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Primeira participação do Gilberto Silos. Gilberto Silos chegando para falar conosco no Super Jornal. Daqui a pouquinho vamos ver com você como é que está a situação da pandemia em São José. Bom dia, Gilberto Silos. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvinte do Super Jornal. O prefeito Felício Ramute, ele não desistiu de fazer valer aquele decreto, né? Aquele decreto que estabelece regras de isolamento seletivo com permissão para o funcionamento de algumas atividades. Esse decreto ele entraria em vigor a partir de ontem, dia 27 de abril. Mas o Ministério Público
questionou na justiça e ganhou nas duas primeiras instâncias, né? O MP ele questionou a autoridade do prefeito em desobedecer decreto do governo do estado, que estabeleceu regras para a quarentena. O Felício recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal e ele vai tentar reverter a situação. Agora, nos termos do recurso, o município defende a sua autonomia para adotar medidas diferentes daquelas que foram ordenadas aí pelo governador João Dória, né? E um dos argumentos que se usa ali é que o Estado estabelece regras uniformes para todos os municípios. E ele faz isso sem levar em conta as diferenças e a situação de cada um em relação à pandemia do coronavírus, né? Mas enquanto ele aguarda esse resultado do julgamento no STF, né, ele, prefeito, continua tomando medidas aí de proteção aos munícipes. É até importante, eu acho que até isso justifica o seu pleito junto ao STF, porque ele flexibiliza, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com a proteção da população e a Secretaria da Saúde está fazendo isso. Ontem, por exemplo, foram distribuídas 100 mil máscaras de proteção. Isso é, 100 mil máscaras, né, de proteção àquelas pessoas que usam o transporte coletivo. E como seria o mais lógico, a distribuição começou logo ali pela manhã na rodoviária velha. E aquele terminal é um dos locais de maior circulação de pessoas aqui em São José dos Campos. E para quem tem a oportunidade de observar, a maioria não toma esse cuidado, não. Então, há quem até se queixe de que a máscara incomoda, que é chato, e por isso não quer usá-la e nem vai usá-la. Então é importante mesmo que a prefeitura intensifique essa campanha. Esse é um bom momento, hein? Daqui um pouco eu volto. Vamos conversar, já estamos no ar. Eu estou aqui conversando fora do ar com o doutor Elton. O doutor Elton é uma pessoa muito querida aqui na cidade, né? Além de ser um colega servidor público, é um médico muito competente, muito querido por todos, e é um vereador muito atuante à Câmara Municipal de São José dos Campos. E o doutor Elton, bom, antes de mais nada, primeiro quero falar o meu bom dia. Obrigado por estar conosco, viu, doutor? Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. É um prazer estar falando com vocês hoje. Bom, doutor Elton, nós fizemos aqui na rádio, semana passada, um abraço coletivo. Porque são tantas notícias ruins, a gente percebe que, por exemplo, vítimas sempre, infelizmente, elas existem. Mas, por exemplo, se nós tínhamos uma estatística de 6 pessoas contaminadas, se uma falecia, ela virava manchete de jornal. As outras que se recuperavam não eram citadas. Então, eu percebi que havia uma intenção, aquele negócio de propagar o pânico. E quando houve essa reclusão total, as pessoas ficaram em casa, e muitas vezes as pessoas... Eu sempre disse isso aqui, eu conversando com o André Miragai uma vez, eu falei, André, é gostoso ficar em casa quando você tem uma casa com sacada, bonita, quintal. Vai ver essas pessoas que têm famílias com 5, 6, 7 pessoas em 3 cômodos, em 2 cômodos. Como é que você vai ficar recluso numa situação dessa? É desumano. Às vezes tem idoso junto, vai separar como? Pessoas que, estando em casa, elas consomem mais, aí acaba rapidamente o mantimento, não tem dinheiro para repor. Porque nós temos que ver que nós temos palafitas pelo Brasil. Eu falei, manda o Dória ir lá em Santos, ir lá em Guarujá, ir lá em São Vicente, passar de um sábado para domingo numa palafita daquela, para ver se ele consegue. Então, a gente precisa, na vida, aprender a se colocar no lugar dos outros. Então, nós conclamamos a semana passada um abraço coletivo, e eu quero repassar mais uma vez, aí depois nós vamos passar de novo, os colegas das outras emissoras que vieram comigo para propagar uma mensagem de esperança. Paulo Silva,
da Cultural, Lano Brito, Tony Blade, Julinho Ribeiro, Roberto Barbosa. Quem mais veio? Veio o Ângelo Ananias, da Piratininga, Clemente Lemes, da Jovem Pan, todos os colegas que vieram participar conosco e dar o bom dia com mensagens de esperança para essas pessoas, que todos eles falaram aqui comigo com esse propósito. E eu fiquei muito feliz quando eu vi uma live do Dr. Elton com boas notícias. Ele falou, olha, realmente nós tivemos já a vítima de São José e tal, porém, nós estamos com o quadro assim, passando informação e tranquilidade para a população, porque não adianta semear o pânico. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para, em cima disso, parabenizar o doutor Elton, aquele teve uma repercussão muito grande aqui na sua live, passando tranquilidade para a nossa população. Ele falando como homem, como pai de família, falando como médico e falando como homem público. Parabéns mais uma vez, viu, doutor Elton? Eu agradeço a todos e eu acho que é um pouco da minha formação, sabe? Porque o tempo todo eu sempre trabalhei com pacientes muito graves. E imagina, diante da gravidade dos meus trabalhos, onde eu faço, por exemplo, trabalho de UTI, ou quando eu estou operando pacientes com câncer, eu preciso enxergar um lado bom nisso, eu preciso também trazer a esperança, eu não posso simplesmente jogar a toalha. Então, diante dessa minha formação, é uma coisa meio natural o fato de que, olha, eu preciso levar informação, mas o desespero, ele nos aprisiona, né? Esse medo desenfreado, ele pode nos aprisionar. Então, eu creio que trazer uma mensagem de otimismo, ou de que as coisas vão melhorar, nós vamos passar por essa fase, isso é muito importante. E daí, hoje, nós estamos entremeados com uma mídia, principalmente televisiva, onde eles fazem a cultura do caos. E eu noto que isso não é o que acontece geralmente num bate-papo mais aberto, e é o que acontece na mídia por meio de rádio, né? As pessoas têm um pouco mais de tempo para raciocinar e conversar, e tem sido uma experiência bem diferente estar falando com vocês, sabe? Levar esse tipo de informação é importante, Ferreira. O doutor Elton, e principalmente, eu comentei aqui, eu pensei, bom, eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou médico, mas não sou bobo. Eu fiquei pensando aqui, eu perguntei, falei, olha, as pessoas, eu passei os últimos anos ouvindo dizer que a depressão era o mal da atualidade, era o mal dos novos tempos. Partindo desse princípio, eu fiquei imaginando, se a depressão é o mal atual, imagina esse pessoal confinado, a pessoa morrendo de medo, gente entrando embaixo da cama, porque eu sou da época em que para esconder de bicho papão, você entrava embaixo da cama. Então o pessoal pensando assim, e principalmente as pessoas que entram num quadro de estresse muito grande, conviver repetitivamente com as mesmas pessoas, isso aí causa um quadro de estresse muito grande. E o doutor Elton é uma pessoa habilitada a falar, porque ele palestra muito sobre um alto índice de suicídios que nós estamos tendo no país e no mundo. Então, passou a entrar num quadro de muito perigo, não passou não, doutor? Sim, é claro. E ontem, por exemplo, nas minhas postagens, eu coloquei, inclusive, um vídeo que fala sobre depressão e idoso na era do Covid-19. E o que a gente nota é que a maioria das pessoas não está muito atenta o que a pandemia e o que o isolamento pode causar, por exemplo, na vida do idoso. E a gente precisa ter manobras para poder cuidar e acompanhar todas as pessoas. Mas hoje, o que a gente entende, com pouco tempo aí de isolamento, né, nós estamos vendo aí, o começo da pandemia começou aí na mudança do ano, então em torno de 4 meses. Isso, a gente está aprendendo também o quanto o isolamento social pode trazer de malefícios à população. Nós somos criados
eu acredito que nós somos criados por Deus para vivermos em sociedade e para manter relacionamento. E quando isso não acontece, foge do esperado e nos traz os problemas relacionados à depressão, inclusive com risco de suicídio. O doutor Elton, eu cheguei a ligar há algum tempo na assessoria de comunicação do prefeito e até para elogiar o seguinte: o prefeito, quando ele dá os números, ele sempre faz questão de dizer também o número de pessoas que se recuperaram. E é importante, quando nós fizemos aqui o abraço coletivo, foi no sentido de dizer para quem estava em casa: olha, o fato de você estar, de repente, positivo no Covid-19, não quer dizer que você está condenado, né? Porque do jeito que passaram aí, me remeteu aos anos 80, quando surgiu o HIV, quando as pessoas, quando viam o resultado, tinha gente que já se matava, porque era uma condenação precoce. O camarada recebia o HIV positivo, porque não tinha cura, muita gente se matou naquela época. Então é importante explicar o seguinte: olha, do jeito que a coisa foi passada, dava a impressão, tipo assim, pegou, morreu. E não é assim. Então é importante explicar: você, calma, se der positivo, você vai para tratamento, né? Há uma certa, uma ordem cronológica em que pode ir piorando ou não, e vai ter um acompanhamento. Isso é importante, isso é informar. E não tipo assim, ó, cuidado para não pegar, que se você pegou, morreu. Né? Exatamente. E, Ferreira, quando a gente vê hoje no informativo da prefeitura, ela sempre deixa um espacinho colocado ali para mostrar que existem as outras doenças, continuam existindo. Sim. Por exemplo, 12 pacientes que tiveram óbito pensaram que era, mas na confirmação de exames, como eles tinham muitas patologias, eles acabaram falecendo numa UTI, mas eles foram descartados como Covid, ou seja, as outras patologias continuam a vida normal. Por isso é importante, além da gente se proteger, fazer as medidas de isolamento, né, mas com cuidado de higiene, né, aqueles que têm que sair para trabalhar e que devem sair para trabalhar, eles façam isso com o maior cuidado, mas muitas pessoas têm deixado de tratar as suas patologias diante do isolamento. Isso também não é uma coisa que nós queremos, né? Porque existem outras complicações. E quando a gente está numa situação como essa de depressão, por muitas vezes você deixa de, inclusive, se cuidar nos outros aspectos. Aumenta a hipertensão, o descontrole do diabetes, fica em casa comendo mais do que deveria. E tudo isso é importante nessa fase. A gente está reaprendendo a nossa existência nesse momento de pandemia. Bom, você que está tendo a nossa imagem, está vendo aí na tela, que é o Dr. Elton que está falando conosco. Você que está apenas nos ouvindo sem imagem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Elton, que é médico e é vereador muito atuante aqui em São José dos Campos. Dr. Elton, isso que o senhor está dizendo vem de encontro a um pronunciamento, ao primeiro pronunciamento do novo ministro da Saúde, que disse exatamente isso: olha, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar depois com uma demanda tão grande de pessoas com outras doenças que deixaram de ser atendidas, que vai dar o estrangulamento do mesmo jeito. Vai entrar num quadro de estresse o sistema do SUS do mesmo jeito, que são pessoas com problemas vasculares, pessoas com problemas de hipertensão, de câncer, gente que deixou de fazer quimioterapia. Não, porque se eu for lá eu estou com a imunidade baixa, eu posso me contaminar. E aí acaba deixando de fazer o tratamento. É importante que haja um grito de alerta para que as pessoas não deixem os seus tratamentos. O caso do diabetes, que precisa ter controle. Não é isso, doutor? Exatamente. Os trabalhos nos hospitais, eles continuam, né? As UPAs e o Hospital Municipal, inclusive, quando a gente fala de instrumentos de saúde público, eles continuam funcionando. Da mesma maneira, os hospitais particulares.
Mas, em virtude da pandemia, a gente nota que, primeiro, muitas pessoas estão receosas de ir ao hospital. Consequentemente, como eu sou cirurgião, eu acabo, de vez em quando, tendo que operar um paciente agora, durante a vigência da pandemia, com apendicite avançada. Mas por quê? Porque demorou para ir para o hospital com medo da contaminação, achando que ia melhorar, e acabou por piorar o quadro, e a cirurgia acabou se tornando maior do que era para ser. Da mesma forma, as cirurgias eletivas, inicialmente, foram paralisadas. Então, isso gerou uma demanda reprimida de cirurgias, tanto nos hospitais públicos quanto nos particulares. Algumas cirurgias que são eletivas, por exemplo, para câncer, algumas delas, elas continuam sendo realizadas. Mas outras patologias, como, por exemplo, colecistite, né, colecistectomia, cirurgia de vesícula, ela praticamente não foi realizada durante esse quase um mês e meio de isolamento, né, que a gente está vivenciando. Essas cirurgias não foram feitas nos hospitais particulares, só nos casos de extrema urgência. E isso vai fazer com que aumente o risco e aumente também a chance de que a pessoa chegue com ela inflamada ou com algum problema. Então, é necessário manter o acompanhamento. As consultas marcadas estão voltando gradativamente a serem agendadas, e a cidade precisa reaprender que ela precisa fazer as medidas de isolamento, utilizando sempre álcool gel e lavagem das mãos, associado ao uso de máscara. E lembrar que precisa aprender a usar máscara. E se a gente conseguir aprender a utilizar adequadamente a máscara, eu vou me proteger, mas eu também vou proteger o meu próximo, porque eu não vou submetê-lo à contaminação. E dessa forma a gente vai poder, se Deus quiser, logo estar abrindo as nossas atividades comerciais para a continuidade da vida e para a gente poder manter a renda da população de alguma forma. Bom, por falar nisso, esse decreto de flexibilização do comércio em São José parece que conta com um pouquinho de má vontade, porque outras cidades já tiveram a autorização para liberar gradativamente o fluxo de pessoas que vão para o trabalho. Como é que o senhor está vendo isso? São José tem condições de fazer esse trabalho conforme determinado no decreto do prefeito? Felizmente, nós temos uma condição diferente do que do restante do país. Se nós formos computar a quantidade de vagas de UTI e leitos com respirador na cidade de São José dos Campos, nós temos mais do que o dobro daquilo que estava disponível em algumas regiões ali da Itália. Então, nós somos privilegiados. Além disso, nós tivemos um aumento por parte da Prefeitura de liberação ou de formação de leitos para o atendimento do Covid. E nós temos que avaliar dia a dia qual é a quantidade de pessoas ou de utilização dos nossos recursos para que a gente possa ter uma abertura parcial e gradativa das nossas atividades comerciais, para que a gente possa manter pelo menos a renda da população. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está utilizando cerca de em torno de 30% dos nossos leitos para Covid, e temos a possibilidade ainda de aumentar. Salientando também para todos que ficam imaginando, se perguntando, mas por que o prefeito não quis montar um hospital de campanha, como foi feito em São Paulo? O grande problema do hospital de campanha, e a gente não quer dizer que necessariamente essa é uma decisão da qual não vai ser mudada, mas hoje nós temos leite suficiente, além do que a gente precisa. E a gente tem também na cidade muitos prédios e estruturas que podem ser utilizados ou remanejados para utilização como hospital.
Então, diante disso, a prefeitura e o prefeito Felício optou por não gastar com o hospital de campanha, que é uma nota, né, teria um gasto muito grande, e quando desmontasse o hospital de campanha, esse dinheiro seria perdido. Então, o que a gente imagina na ideia do executivo é que a ideia é investir na saúde pública, aumentando a quantidade de leitos, mas de maneira que isso possa se manter. Quando acabar a pandemia, a estrutura se manterá, principalmente com a parte predial e com equipamentos que são duráveis, né? Um respirador adequadamente comprado, né? Não o que é alguns respiradores que saíram no mercado sem adequados testes, montados assim simplesmente para tocar o barco. Isso não dá para usar em todos os hospitais para sempre. Pode ser um equipamento que pode ser utilizado inicialmente, mas ele não vai aguentar muito tempo se ele não tiver uma boa, muito bem montado e muito bem estruturado. Então, aquilo que é possível comprar e que seja duradouro, eu acho que é a melhor opção aí para todos nós. Bom, doutor, me tira uma outra dúvida aí. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, como é que está como que é feita a medição, esse gráfico? Como é que está a curva em São José? É diferente do que está no estado? O governador diz que a curva já está diminuindo, essa popular curva, esse famoso pico, vem, não vem, já veio, já passou. Como é que é? A pessoa que está em casa quer saber. Porque inicialmente seria maio, março, depois abril. Agora, depois abril, maio, o Mandetta ficava jogando para frente. Aí, fica aproximando do período que já é crítico, que é junho, julho, que é o período em que normalmente o pessoal tem mesmo problema respiratório com ou sem Covid-19. Aí vai misturar tudo, já não vai saber mais o que é Covid, o que não é Covid. Esse pico já passou, estamos nele, ele vem, ou São José não vai ter. Como é que o senhor está se informando sobre isso e o que o senhor pode nos ajudar em termos de informação? Todas as medidas que foram tomadas de isolamento nos ajudaram a postergar o pico. Mesmo que tendo esse benefício de postergar o pico, também temos a possibilidade também de jogar o pico para um momento de inverno. O nosso inverno não costuma ser tão rigoroso como é o inverno nos países ali, por exemplo, no hemisfério norte, né? O que causa até mais problemas ainda. Nós ainda somos um país, na nossa maioria, nós estamos na área tropical, né? Mas nós acreditamos, né, os médicos, as equipes de saúde, que ainda haveremos aumento de casos. A ideia é que a gente possa ter, inclusive, o aumento dos casos, mas sem ultrapassar as nossas capacidades de atendimento em saúde. Então, como a nossa capacidade de atendimento de saúde ainda é muito grande em relação à quantidade de casos, por isso chegou-se à conclusão de que haveria a possibilidade de reabertura aí das atividades econômicas. Né? Então, o pico ainda deve acontecer, Ferreira. Doutor Elton, olha só, eu tenho informação que a Santa Casa também se preparou, também com um espaço razoável para receber, montou uma estrutura para receber os positivos. Porém, ela tem ficado o quê? Com uma capacidade bem ociosa. E vamos lembrando, eu estou falando da Santa Casa, ela serve como termômetro, porque até agora nós falamos de São José. Mas vamos lembrar que a Santa Casa, ela se preparou para receber pacientes não só de São José, mas do Vale todo. Agora, se ela está ociosa em grande parte, mesmo estando preparada para receber pacientes do Vale todo, é sinal, o termômetro aponta que a situação no Vale
está relativamente controlada. Senão a Santa Casa estaria lotada. Exatamente. Qual que é o nosso maior receio? É que, estando São José e essa nossa região aqui preparada, ela se manterá ociosa. Mas o que a gente não quer também é ver o que aconteceu em Manaus. Hoje, para vocês terem um pouco de ideia, qual é a quantidade que nós temos de leitos de UTI, por exemplo, no Hospital Municipal? Temos em torno de 74 leitos, 72 leitos de UTI no Hospital Municipal. O Hospital Municipal de São José dos Campos, ele pode conseguir ampliar a quantidade de leitos de UTI para cerca de, vamos lá, o pico, uns 120 leitos. Pode aumentar, comprando respirador, colocando mais equipamentos, chegar até 120 leitos. Então, se a gente chegar nesse ponto de 120 leitos, nós temos, sabe quantos leitos de UTI em todo o estado do Amazonas a gente tinha no começo da pandemia? Tínhamos 100 leitos de UTI aproximadamente em todo o estado do Amazonas. Ou seja, um hospital municipal teria mais leitos do que o Amazonas inteiro. Então, isso faz com que toda aquela população que é mais suscetível a risco, que é quem? População ribeirinha, os índios, eles têm maior risco de contaminação, porque se a gente lembrar da história, os índios na América do Sul, eles foram massacrados, e não por meio de tiro ou de alguma coisa. Quando o Brasil foi descoberto, os índios foram massacrados, e basicamente por causa de doenças virais, gripes, que eram trazidas os portugueses nos navios, e quando chegavam e contaminavam os índios, eles eram dizimados. Então, muita gente morreu por causa dessa patologia, de uma patologia como a gripe, no meio dos índios. Essa população ribeirinha que vive a parte assim, da sociedade, perto dos córregos dos rios, elas podem ter uma maior chance. E quando elas buscam procura de auxílio em saúde ali na região do Amazonas, elas acabam se deparando com a falta de leitos e acabam por falecer, por não ter estrutura. Infelizmente, isso é um resultado de uma gestão inadequada ocorrida no passado, onde, por exemplo, todo o dinheiro que era para ser utilizado em saúde foi utilizado, por exemplo, na aquisição, na construção de um estádio, que hoje ele pode ser utilizado como um hospital de campanha, mas ele já poderia ter nascido como sendo um hospital, né? Bom, eu sempre peço a você, nosso ouvinte, que preste muita atenção quando você vê uma manchete de jornal. Por exemplo, você pega assim, Hospital X está com 100% da sua capacidade lotada. Poxa, quando fala em 100% da sua capacidade de lotação, eu imagino assim, como o Bruno Covas pegou o Pacaembu, lá, aquele hospital de campanha, eu imagino um estado de guerra, um hospital de campanha lotado com um monte de gente assim, tudo, sabe, abarrotado. Mas aí você procura saber qual é a capacidade desse hospital. Porque às vezes fala 100% dos seus locais, da sua capacidade lotada, você vai ver que tem 20 leitos. Entendeu? Então, lógico que está lotado. Com 20 leitos, ele está com 100% da capacidade lotada. Então, é que como passa, como a informação é passada. Então, isso provoca pânico. Poxa vida, tal hospital está 100% lotado. Você imagina a gente saindo pela janela. E às vezes não é isso, é porque às vezes o hospital ele tem uma capacidade pequena de receber esses pacientes. Então, procurem se informar direitinho, porque nem tudo que parece é. Não é isso mesmo, doutor? É isso aí. A gente precisa avaliar caso a caso, né? E para a gente até ter uma ideia para onde nós precisamos caminhar. Se é aumentar ou é reduzir as nossas capacidades de atendimento, né? As nossas e de isolamento para conter a disseminação aí. Agora, umas perguntas meio avulsas aí,
doutor Elton, perguntinhas avulsas que eu não tinha onde pôr. Eu vou perguntar para ele. Eu estou com as perguntinhas, eu não sei onde que eu ponho essas perguntas. Aí eu vou perguntar para o doutor Elton. Primeiro, o Brasil ganhou ou perdeu com a troca de ministro de saúde? Esquece o Moro. Deixa o Moro para lá, que já falamos muito do Moro hoje. O que o senhor acha? O Brasil ganhou ou perdeu com a troca no Ministério da Saúde? Doutor Elton? Eu acho que, assim, a saída do Moro e a maneira como aconteceu foi muito atribulada. E se eu pensar na maneira como isso aconteceu, eu acho que a gente perdeu, porque isso não precisava acontecer da maneira como aconteceu. Agora, se pensarmos na questão de pessoa, eu conheço muito pouco o novo ministro, mas é uma pessoa idônea. A gente precisa agora acompanhar, ver como é que vai ser o acompanhamento e como vão ser os trabalhos dirigidos por meio dele. Mas eu diria que a maneira como um pouco atribulada que aconteceu do relacionamento do ministro Moro com o presidente Bolsonaro, se a gente for pensar com esse tipo de visão, eu diria que, infelizmente, o Brasil perdeu. O doutor Elton, eu estou perguntando para o seguinte, e na saúde, o Brasil ganhou ou perdeu com a troca de ministro? Saída do Mandetta e a entrada do... Como é que é o nome dele? Como é que é Nelson, né? Nelson. Então, hoje são duas pessoas com linhas um pouco diferentes. Na verdade, o Mandetta, eu acredito que fez um trabalho importante para o país, porque ele inicialmente causou a necessidade de um estudo e como é que a gente deveria fazer com a redução do isolamento, até que a gente conhecesse realmente a nossa realidade. Em algum momento, nós íamos ter que partir para uma abertura parcial das situações. É lógico que o atual ministro da Saúde, ele está mais, talvez, focado com as ideias do Executivo, da Presidência, sobre a questão do isolamento, até quando, de que maneira. Então, a ideia do presidente, pelo que eu entendo, é mais de abertura para que a gente não incorra em uma crise econômica, financeira, que vai repercutir na vida de todos os brasileiros. Mas o Mandetta é um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais cauteloso. Eu não entro muito agora, nesse momento, na pauta política, se é briga, se há desentendimento, se há forças políticas tramitando ali, porque necessariamente nenhum de nós consegue ter todos os dados durante esse desentendimento que houve entre eles, né? Mas eu sou de uma pauta, você conhece, eu sou de uma pauta que é muito mais da conversa e do relacionamento e de tentar construir junto do que de entrar em confrontos onde as pessoas acabam pagando por isso. Bom, então, Oi, pode dizer, vereador. Não, então eu acho que a gente precisa aprender na política a fazer bons acordos em prol da população. E é essa que talvez seja um momento que a gente reaprenda que nós não estamos sozinhos, precisamos de todos para construir um país melhor. Bom, nós vimos em cidades pequenas aí, vereadores, prefeitos, abrindo mão e até reduzindo salários para colaborar aí com os estados nessa pandemia. O Alcolumbre, ele está propondo o congelamento de salários dos servidores para socorrer os estados. Quando falou em pôr a mão no dinheiro do fundão de campanha, o Rodrigo Maia refugou. Ninguém quer abrir mão do dinheiro da campanha.
Os senadores, deputados, ninguém se manifestou em cortar na própria carne. E agora o presidente do Senado está propondo congelamento do salário dos servidores, quer dizer, vai sobrar sempre o trabalhador para socorrer os estados. O que o senhor pensa a respeito disso, vereador? Eu acho que isso é uma pauta um pouco populista. Então, o que acontece é que eu acredito que quando colocou sobre congelar os servidores, foi para, talvez, nem vá acontecer. Mas é para mostrar, opa, peraí, se congela o meu, pode congelar o de qualquer um. Entendeu? Então, acho que não vai acontecer, mas eu acho que quando eles colocam essa pauta em discussão, todo mundo falou, opa, agora pegou no calo. Porque até então, eles falavam de congelamento ou de redução de salário, por exemplo, de prefeitos, vereadores, tudo, mas isso, a quantidade de arrecadação ou de dinheiro que se consegue com isso é muito pouco. Então, para mim, é uma pauta simplesmente populista, política populista. Agora, por exemplo, uma medida como foi tomada na Câmara Municipal de São José dos Campos, com todos os vereadores e com a mesa diretora na Câmara Municipal de São José dos Campos, eu acho que é um pouco melhor. Todos os anos, a Câmara Municipal não usa todo o dinheiro e todos os recursos que é destinado para a Câmara Municipal. Eu lembro que aproximadamente todos os anos a Câmara Municipal devolve em torno de 8 milhões de reais para a Prefeitura. Esse ano, provavelmente lá para o final do ano a gente teria provavelmente economizado também dinheiro e poderia fazer a devolução, mas seria no final do ano. Então, diante da pandemia, todos os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, optaram juntamente com a casa, com a mesa diretora, a devolução já prévia de parte desses recursos à prefeitura, e isso é importante à prefeitura, porque quando a prefeitura recebe essa verba, ela pode utilizar essa verba na aquisição de equipamentos, diretamente equipamentos ou medicamentos ou tudo que for necessário para o combate dessa pandemia. Então, a Câmara Municipal já, durante esse mês, fez a devolução de 4 milhões de reais para a Prefeitura, já antevendo a economia que seria realizada por meio da Câmara Municipal. Bacana, nós noticiamos isso aqui, inclusive o presidente da Câmara, Robertinho, entrou conosco, foi realmente providencial, e 4 milhões, olha, é muita grana, né? E vem num bom momento aí para reforçar esse investimento que a Prefeitura faz aqui na cidade para o combate ao coronavírus. Bom, ainda só para encerrar, falamos bastante de coronavírus, eu vou querer depois, passando essa pandemia, o vereador só veio nos visitar uma vez. Eu vou pedir depois, falar com a Agnes, para o senhor ver com carinho uma possibilidade, passando essa pandemia aí, essa quarentena, para que o senhor venha nos visitar aqui no estúdio e para poder falar principalmente desse trabalho, essa conscientização, dessa questão gravíssima, que é a questão do aumento do número de suicídios no mundo. Quem fala muito isso aqui para a gente, já que o doutor Elton quase não vem, é o Amaury dos Santos, que é o do The Inter. Ele acompanha muitos casos assim e ele fica muito preocupado. Ele sempre fala com a gente aqui dos registros dos altos índices de suicídio. Mas como o doutor Elton é um especialista, um estudioso nessa área, uma pessoa muito respeitada e conhece muito sobre o assunto, a gente gostaria que o senhor viesse depois, de uma outra oportunidade, para conscientizar também a população. O senhor tem feito isso através de palestras e através de entrevistas com os nossos colegas de outras emissoras, para que o senhor viesse aqui. O senhor será sempre muito bem-vindo, portas escancaradas. Pode chegar chutando a porta, viu, doutor Elton? O senhor chega aqui. Está liberado, então. O senhor vir falar com a gente aqui, viu? Vai ser uma alegria recebê-lo, viu?
Tá bom, é um prazer. E eu acho que a gente tem que trazer a melhor informação possível, de maneira coerente e também de maneira tranquila, exatamente para que a gente possa tranquilizar a população, mas ensinar o caminho que eles devem trilhar aí para que a gente possa passar inicialmente por essa pandemia, mas não esquecendo de pautas importantes, como você falou, como a pauta da depressão e do suicídio. Lembrando também, né, Ferreira, que hoje, com a pandemia, nós temos um aumento na crise de depressão e transtorno de ansiedade, né? Haja visto que tantas notícias têm nos afligido. Dentre algumas delas, eu deixo aí alguns questionamentos, algumas coisas para uma futura pauta. Por exemplo, qual é a situação da Embraer diante da Boeing? Isso causa ansiedade em muitos funcionários. Qual a repercussão disso para a cidade de São José dos Campos? Muitas coisas ainda vão acontecer em virtude da pandemia, mas a gente precisa também saber que isso tem um final, né? E a gente vai passar por tudo isso, tudo vai melhorar, né? E nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Bom, eu vou até me intrometer aqui, porque não é a minha área, mas eu sempre dou um conselho, eu não sei se é por aí, eu imagino que seja. Aprenda a tirar um minutinho do seu tempo para ouvir as pessoas. Eu me lembro que quando nós anunciamos aqui, com pesar, o falecimento do músico Almir Melo, lá em Pernambuco, e ele esteve conosco aqui em novembro, e depois recebemos a notícia do seu suicídio lá. Quando o Peleco veio contar a história aqui do que aconteceu, ele relatou o seguinte, doutor. A filha dele disse que na véspera ele falou assim: filha, eu estou precisando falar com você. E ela falou assim: pai, então depois a gente se fala, porque agora eu não tenho tempo, eu tenho que correr porque eu tenho que ver o negócio da aula e tal, e depois a gente conversa. E aí depois ela encontrou com ele e falou: pai, você queria falar comigo? Ele falou: não, deixa, pode deixar, então, já está tudo certo. Mas de repente é a falta que a pessoa tem de ser ouvida. Ele queria conversar. Então, aprenda a ouvir um pouquinho as pessoas, porque às vezes um pouco de atenção que você dê, a pessoa pode, de repente, ali te tirar um conselho, ela pode estar pensando em fazer uma bobagem e uma conversa que você tenha com ela pode persuadi-la e tirá-la daquele foco ruim. Então, aprender a ouvir. É esse o trabalho, por exemplo, que o CVV sempre fez, onde a pessoa ligava de madrugada e queria ser ouvida. E tinha alguém do outro lado para ouvir. A pessoa desabafar, conversar, falar dos seus problemas, né? Isso aí é importante. E, pelo menos agora com o coronavírus, tem o lado bom disso aí, que pelo menos as pessoas vão fazer a análise em família. Todo mundo conversando, falando dos seus projetos, dos seus problemas, trocando ideia. Fazer do limão uma limonada. Aproveita que está todo mundo aí recluso para poder desabafar, trocar ideias e renovar, né, as suas perspectivas de vida. É algo mais ou menos por aí, doutor? Eu creio que sim. A gente precisa aprender a ouvir mesmo, né? E por muitas vezes, entretidos aí com as redes sociais, nós fazemos pouco relacionamento. Ao contrário do que que a gente imaginaria, que olha, tendo redes sociais e tudo mais, a gente mantém bons relacionamentos, ou os relacionamentos estão mais próximos. Mas ainda há um distanciamento, e o relacionamento mais próximo, ele é bem diferente. Ele pode trazer ajudar muito a pessoa a sair de um quadro como esse de depressão. É um papel essencial de todos nós, principalmente ouvir. Afinal de contas, né, Deus nos fez com uma característica: colocou as orelhas e uma boca, né? Então, ouvir é muito importante. E a presença de Deus é fundamental, não é isso, doutor? Amém, é isso aí. Então, tá certo. Olha, doutor, que o senhor tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Muito obrigado por dedicar esse tempão com a gente. É um prazer sempre te ouvir, te aprende muito. E será um prazer poder recebê-lo aqui no estúdio assim que essa pandemia passar.
Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Será sempre um prazer estar aí junto com você. Tá aí, obrigado, doutor Elton, um grande abraço, participando conosco aqui do Super Jornal e nos falando muita coisa boa, né? Orientando a gente aí, falando sobre o Covid-19 aqui em São José. É muito bacana tudo isso, a gente poder ouvir de gente que entende, gente que sabe das coisas. Bom, daqui a pouco, eu citei agora há pouco na conversa com o doutor Elton, eu citei aqui o caso da Santa Casa, né? E eu vi um vídeo, um áudio, eu ouvi um áudio do Luiz Carlos Oliveira. O Luiz Carlos Oliveira, ele é pré-candidato a prefeito em São José pelo... qual que é o partido mesmo dele? Ele é do partido... Esqueci. Ele é do partido... Qual que é o partido do Álvaro Dias mesmo? Ele é do partido do Álvaro Dias. Bom, mas o negócio é o seguinte, eu ouvi o Luiz Carlos, que ele é ali totalmente ligado à direção da Santa Casa. Ô Luiz Carlos, esse vídeo que eu vi circulando pelas mídias sociais, era a sua voz falando que tem número de casos de vagas obsoletos aí na Santa Casa. O áudio era seu, Luiz Carlos? Bom dia. Ô, meu amigo Ferreira Leite, uma satisfação em conversar com você. Olha, eu não sei de áudio, não. Eu preciso ver qual que é o áudio. Não tem leito obsoleto, tem leito vazio. Se for isso aí, é a verdade. Essa semana nós estávamos com 3 pacientes do Covid, tá certo? E tinha mais de 40 leitos à disposição da população geral aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, essas coisas todas. Nós estamos atendendo quem chega lá através do CROSS, você entendeu? E também atendendo a Unimed, estamos atendendo a Sul América, estamos atendendo a Santa Casa de Saúde, esses outros convênios também que tem pacientes com suspeita ou já, né, caso confirmado do Covid. Por exemplo, sexta-feira, 5 horas da tarde, tinha 3 casos só lá e todos suspeitos, nenhum confirmado. E todos estavam na enfermaria, né, na que a gente chama de enfermaria de isolamento. Nós isolamos um andar todo, o 4º andar, tá certo? Transformamos toda a UTI do 4º andar, mais alguns quartos em UTI, para poder dar vazão ao que ia acontecer. Agora, teve, por exemplo, uma semana atrás, uns 3, 4 dias, que nós passamos zerado, não tinha nenhum paciente. E graças a Deus, até agora nós não tivemos nenhum óbito pelo Covid. E olha que já passou gente lá em situação difícil. Inclusive uma médica de uma cidade próxima aí, ela teve alta esses dias, ela ficou mais de 20 dias, saiu elogiando, não estou falando da Santa Casa, mas saiu assim, muito feliz de ter conseguido superar essa doença, né? Esse vírus aí que está fragelando todos nós. Tá bom, meu querido? Eu gostaria de ouvir o vídeo. Se for isso que você está falando, tudo bem, pode publicar. E você quiser publicar o que eu falei agora também, não tem problema não. A Santa Casa realmente está lá atendendo e atende todas as cidades do Vale do Paraíba. Tá certo? Muito obrigado. Tá bom, tá bom. Esse vídeo, Luiz Carlos, que eu estou falando, ele chegou no meu WhatsApp, né? E eu reconheci a voz como sua, né? Por isso que eu estou te perguntando se realmente está acontecendo essa questão de vagas sobrando na Santa Casa. Por isso que estou te perguntando isso. Ô Ferreira Leite, se esse áudio for um que eu passei no Conselho do São José, se você for ver bem, é exatamente o que eu estou transmitindo para você agora, viu?
se aquele áudio que nós atendemos pelo SUS, através do sistema CROSS, essas coisas todas, isso é a pura verdade. Entendeu, meu amigo? Você tem toda a liberdade como jornalista de publicar o que eu falei, né? Se eu falei, está falado. Agora, eu só queria saber se realmente, como você mesmo colocou em dúvida, se era o áudio meu, mas se for, tudo bem. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Tá bom, Luiz Carlos. Eu reconheci, mas eu sei. Essa sua voz é inconfundível. Eu quero agradecer a sua participação e é bom saber que pelo menos as coisas estão sob controle por aí, né? É melhor estar assim do que se estivesse com superlotação, não é isso, Luiz Carlos? Ô Ferreira Leite, só para te atualizar, nesse final de semana nós começamos com 3 casos, entraram mais 4 casos de suspeita, não tem ninguém em estado grave. Um dos casos parece que já vai para casa entre hoje e amanhã, que deu negativo, não deu positivo para coronavírus. Mas como está em suspeita, até amanhã ou depois ele está sendo observado, né? Então você vê que ele não aumenta toda semana, 7, 8, cai um pouco, cai a 0, volta a 4, 5, depois é assim que está funcionando, entendeu? Graças a Deus não tem aquele monte de gente na porta fazendo fila esperando para entrar, não. Um grande abraço. Valeu, tá aí, ó. Que boas notícias, tá aí vindo direto. O Luiz Carlos sabe tudo ali, ele está controlando tudo ali na Santa Casa. Boas notícias. É importante que a gente tenha boas notícias para estar passando, né? Que as pessoas realmente estejam acompanhando aí que os índices não estão subindo. Quer dizer, você viu, tem dia que falou que vai a 0, não tem caso nenhum, né? Mas o doutor Elton falou que é bom ficar atento, que pode ser que aumente. Mas, gente, cá entre nós, lógico que vai aumentar. Lógico que vai aumentar. Eles estão empurrando esse pico, o pico. Não tem tonto aqui. Fica empurrando esse pico que nunca chega. É um pico para cá, é pico para lá, é pico em março, não vai ser mais em março, o pico vai ser em abril. Ah, não, agora o pico vai ser em abril e maio. Aí fica jogando para junho, julho, que é o mês que vai lotar realmente os postinhos, que todo ano, no mês de junho e julho, já lota mesmo. É gente espirrando, é gente com a garganta seca, irritada, gente com dor de cabeça. Aí vai tudo para conta do Covid. Né? Aí vai tudo para conta do Covid. Isso não se faz. Não está certo. Né? Não está certo. Tem coisa errada aí. Tem coisa... Bom, deixa eu ver aqui, Kevin. O que eu tenho aí? Quem mais tem aí? Júlio Ottoboni, o Júlio Ottoboni... Não, mas peraí, mas não está chamando aí o Caio Marinho? O Caio Marinho está em Portugal e vai atualizar os dados para a gente lá na Europa. Como é que está a situação em Lisboa? Caio Marinho, bom dia. Muito bom dia, Ferreira Leite. Bom dia aos ouvintes do Super Jornal. Atualizando as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui em Portugal. Já são mais de 20 mil infectados pela Covid-19, mais de 900 mortos e mais de 1.200 recuperados, Ferreira. Portugal, que vive em estado de emergência desde o dia 16 de março. Agora o governo disse que não vai renovar o estado de emergência. O estado de emergência termina no próximo dia 2 de maio. E acabou no estado de emergência, o governo vai abaixar para o estado de calamidade pública. Agora os portugueses, os cidadãos, vão poder sair de casa. Assim, vai ter algumas regras. Até a próxima semana o governo já vai anunciar quais serão essas medidas.
mas já se sabe que uma delas vai ser o uso obrigatório da máscara para em lugares fechados como supermercados, centros comerciais, dentro do transporte público, até para andar na rua também. O governo já está decidindo se o uso obrigatório vai ser somente para lugares fechados ou se também vai ser obrigatório utilizar aí para andar na rua normalmente. Então, assim, o comércio também já vai voltando à normalidade. A partir da próxima semana, os pequenos comércios já vão ser autorizados a voltarem ao seu funcionamento. Os restaurantes ainda estão sendo discutidos aí como é que vai ser a volta dos restaurantes, porque tem uma discussão, viu, Ferreira? Porque uma das discussões é a limpeza constante dos banheiros, as desinfecções das mesas, e os restaurantes vão ter que ter um número mínimo de pessoas, tem um número máximo de pessoas que vão poder estar nesses locais. Então, mas ainda as regras não estão muito claras, eles estão ainda estudando. O governo também, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, vem dando indulto para alguns presos. Então é assim, tá tudo prestes a voltar à normalidade. Portugal conseguiu segurar bem o número de casos. Só para atualizar, são mais de 20 mil casos, mais precisamente mais de 23 mil casos de infectados. Para alguns presos. Então é assim, tá tudo prestes a voltar à normalidade. Portugal conseguiu segurar bem o número de casos. Só para atualizar, são mais de 20 mil casos, mais precisamente mais de 23 mil casos de infectados. Praticamente mais de 900 mortes confirmadas, mas o ponto também positivo é que já foram registrados mais de 1.200 curados pela Covid-19, Ferreira. As aulas também vão voltar ao normal somente para estudantes do secundário. O secundário aqui é equivalente ao ensino médio no Brasil. Então, os estudantes do ensino médio vão voltar aí a ter aulas a partir da próxima semana, mas também com algumas regras. Vai ser obrigatório o uso de máscara, e então tudo vai voltando à normalidade. Um destaque também, viu, Ferreira, para brasileiros, porque como Portugal entrou em estado de emergência, as companhias aéreas vêm cancelando alguns voos, e os voos também para o Brasil estão sendo muito prejudicados. São poucos os voos que estão tendo daqui para o Brasil, e muita gente está presa no aeroporto aqui de Lisboa. Tanto é que o Itamaraty, o governo brasileiro já enviou um avião para poder repatriar esses brasileiros que estão aqui. Mas essas são as informações, só para atualizar, Ferreira. São mais de 23 mil contagiados, mais de 23 mil infectados, mais de 900 mortes e mais de 1.200 recuperados aqui em Portugal. Então, a partir da próxima semana, a partir do próximo dia 2 de maio, tudo voltando à normalidade. Ferreira, quero aproveitar esse espaço e deixar os meus sentimentos, a minha homenagem ao nosso grande amigo, ao meu amigo pessoal que se foi na semana passada, Celso Guizar Faria, um grande locutor que trabalhou por muitos anos, ele que foi um dos precursores da Rádio Bandeirantes. Ele esteve na inauguração da TV Bandeirantes, ele apresentou o Jornal da Manhã, trabalhou ao lado de José Paulo de Andrade, de vários radialistas renomados, de vários ícones do rádio. Então, esse com certeza vai deixar saudades. E além do mais, era um grande
era um grande amigo nosso. E então meus sentimentos é toda a família Guizar, a esposa dele, a dona Ana, aos filhos, ao Otávio, ao Maurício, aos netos. Então, sentimentos a toda a família Guizar. Então, um abraço aí e os pêsames pela perda do nosso grande amigo Celso Guizar Faria. E também quero aproveitar e estender aí os cumprimentos, Ferreira, a você. Um abraço ao nosso grande amigo aí, Elcio Costa, Eliciane Alves, Dirceu Plenamente, ao Beni da COP, que nos acompanha nessas entradas. Então, a todos aí de São José dos Campos, e um grande abraço a vocês, e se cuidem, porque a coisa tá feia. Olha, um grande abraço, Ferreira, e a qualquer momento eu volto com mais notícias aqui de Lisboa. Só para alertar, a média de temperatura aqui em Portugal nesses dias tem sido entre os 10 e 19, mínima de 10, máxima de 19 graus. A partir de quarta-feira já tende a chover. Então a média de temperatura aqui tá variando entre os 10, a mínima de 10, máxima de 19. Esta segunda-feira, ontem, né, foi um dia de sol. O final de semana também fez sol. E agora, a partir de quarta-feira, o tempo aí tende a chover. Mas é isso, Ferreira. A qualquer momento eu volto com mais informações. Um grande abraço a você e um abraço aos ouvintes da TVI. Tá bom. Olha, agora deve ser, pelos meus cálculos, são 10 horas em São José dos Campos. Agora deve ser o quê? 10, 11, 12, 13... Deve ser quase 4 horas da tarde lá, né? Não, 10, 11... Não, são 2 horas da tarde lá. São 4 horas de diferença. Eu confundo, sabe por quê? Porque uma hora é a Betinha, da Itália, é um fuso horário. Outra hora é a Lilian. Então eu vou ficar... A única coisa que eu vou saber o horário é o Japão. Eu sei que vai ser 10 horas da noite. É a única coisa que eu sei. Olha... Estão asfalto novo na rua Siqueira Campos. Asfalto novo. Kevin, você foi filmar lá Siqueira Campos para nós, não? Então, eu pedi para o nosso repórter ir lá fazer a cobertura para a gente. Como o nosso repórter faltou, eu falei, ó, seguinte, não tem o repórter, vai o Ramute. No teu repórter vai o Ramute mesmo. O Ramute mostrando o prefeito. Vamos acionar o nosso repórter Felício Ramute, mostrando como é que está aí a reforma na rua Siqueira Campos. Prefeito. Mostra aí, prefeito. Mostra pra gente. Bom dia, bom dia. Estou aqui na Siqueira Campos. Já uma boa semana a vocês. Siqueira Campos aqui, ó, vem comigo. Siqueira Campos. Nós temos o programa Asfalto Novo. No programa Asfalto Novo, nós já recapeamos muitas ruas da cidade. A gente sabe que a cidade tem muitas ruas para serem recapeadas, né? E nós já recapeamos muitas ruas aqui com o programa Asfalto Novo. Já fizemos a Cidade de Jardim, acabei de passar lá, 3 quilômetros na Cidade de Jardim. Já fizemos Aldemo Veneziane. Já fizemos ali também Andrômeda. Já fizemos e vamos fazer a Princesa Isabel, e agora nós estamos na região central da cidade. Na região, bom dia Flávio, bom dia Djalma, bom dia G. Rogério, bom dia Mara. Então eu tô aqui, ó, vou andando com vocês aí. Bom dia Cristiano. Aqui nós estamos na Siqueira Campos, vocês vê que a Siqueira Campos está interditada, né? A gente aproveitou, né, esse momento onde as lojas, infelizmente ainda por conta da decisão judicial, ter que ficar fechadas, para recapear a região central da cidade. Então, bom dia Maria, bom dia Débora, oi Rony, bom dia. Então tá aqui, o pessoal do Asfalto Novo tá aqui com todos os seus equipamentos, suas máquinas, vou mostrar aqui para vocês. Né? São várias regiões da cidade e agora, bom dia Giselino, obrigado, opa, bom dia, como é que tá? Bem. Então aqui,
A equipe está aqui, ó. Todas as máquinas aqui, o pessoal da Urban. O asfalto novo é necessário em várias ruas da cidade, a gente sabe, ficou muito tempo sem recapear a cidade. E agora a gente está priorizando, claro, as ruas onde existe fluxo de ônibus, onde o asfalto está em pior qualidade. Já foi muitas coisas que nós fizemos. Bom dia. Vem. Vem, bom dia. Obrigado, obrigado. Vai ficar chique. Sou mãe da Andréia. Ah, da Andréia, qual delas? A nossa mulher do meio ambiente. A mulher da árvore. É isso aí, das arvinhas. Muito bom, a mãe da Andréia. Um cafezinho comigo, irmão. Obrigado, estamos ao vivo aqui, ó. Dá um oi aqui pro pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Aqui, encontrei a mãe da Andréia Sandfeld. Ela é a nossa moça do meio ambiente, das árvores. Bom dia, Eduardo. Pico das Agulhas Negras. Olha, nós vamos fazer a Princesa Isabel agora. Com certeza a Pico das Agulhas Negras também precisa. E numa próxima fase a gente pode chegar aí. Então a Princesa Isabel nós vamos fazer todinha, desde a curvinha até a ponte Minas Gerais. Então a Princesa Isabel vai ser também recapeada. Olha a turma aqui trabalhando. Bom dia, bom dia. Aquela é a vibroacabadora, vou mostrar de perto para vocês. Programa Asfalto Novo. Investimento em infraestrutura não pode parar. A gente sabe. Tá aí o pessoal do Urban. Então aqui, ó. Essa é uma vibroacabadora novinha que a Urban comprou. Está fazendo trabalho de recapeamento. Aí a Vila Maria. Bom dia, bom dia. Vamos ver aqui o que eles já fizeram. Vamos ver se ficou bom. Então, ó, a gente faz trabalho de fresagem aqui nas guias. Sarjetas, tá aqui, ó. Bom dia. E aqui o trabalho já tá pronto, ó. Esse trechinho aqui já tá pronto. Então, programa Asfalto Novo, Siqueira Campos, serão mais algumas, se não me engano, mais 5 ruas aqui da região central da cidade, corredores de ônibus, ruas importantes aqui da região central que vão receber o programa Asfalto Novo. Então, arborizar a Vila Maria, que o pessoal está perguntando aqui. Então, pessoal, desejar a vocês uma boa semana. É verdade, Estevam. Eu tenho que olhar para o chão, olhar para frente. Estou querendo mostrar para vocês, daqui a pouco eu tropeço. Desejar a vocês uma boa semana. A gente vai, com toda a transparência, mostrar para vocês as próximas ações em relação ao coronavírus. Na rodoviária, hoje nós começamos a distribuição de 100 mil máscaras, né? São muito importantes, principalmente, claro, nos ambientes fechados e no transporte público. Então, na rodoviária, 100 mil máscaras estão sendo distribuídas para o transporte público. A prioridade é o pessoal do transporte público. Tá? Começamos essa distribuição. É muito importante o uso de máscaras, principalmente quando você está em contato com as pessoas. Eu, por exemplo, aqui, estou sozinho, não tem ninguém perto de mim, estou no ar livre. Entrou numa loja, use máscara. Transporte público, use máscara. Importante usar máscara, fazer a rotina de higiene, sair somente quando necessário, principalmente se você for do grupo de risco, idoso e portador de comorbidade. Mas nós aqui, a Prefeitura não pode parar com seus serviços essenciais, serviços de infraestrutura, né? Tivemos aqui na sexta-feira a entrega da Ponte Estaiada, muita gente já tirou foto, filmou, eu recebi muitos filmes, muitas fotos. É bom, apesar desse momento difícil que a nossa cidade vive. Tchau, pessoal, bom trabalho. É bom a gente ver a autoestima do joseense elevada. Estive na Via Cambuí também ontem, passando por lá, vi gente de bicicleta, andando, sem aglomeração, não pode aglomerar. Bom dia, Dimas, bom dia, Roberto Chagas. Se essas máscaras são nacionais, bem lembrado, Roberto Chagas. Sim, são nacionais. Nós pagamos R$1,50 cada máscara, são da Camisaria Facínios. Quem conhece, viu? Vou fazer propaganda aqui da Camisaria Facínios. São nacionais. R$1,50, é uma fábrica, se não me engano, lá do Bom Retiro, e que fabricou essas máscaras de tecido pra gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Assim como os nossos respiradores, que nós compramos, chegou mais de 22 respiradores e nós compramos de uma indústria também nacional, tá bom, pessoal? É isso aí. Bom dia, vamos continuar com o programa Asfalto Novo e durante a semana eu vou mostrar para vocês algumas obras, como as 2 creches que ficaram prontas, vou mostrar outras obras para vocês. E a gente vai falar um pouquinho também, claro, sobre os próximos passos em relação ao combate ao coronavírus. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Kevin, passou no teste de repórter, prefeito? Passou? Dá para ser contratado? Prefeito, se não quiser sair candidato à reeleição,
tem uma vaguinha aqui na TVI para repórter. O Kevin, mostra para mim como é que está a movimentação. Júlio Ottoboni. O Júlio Ottoboni, eu pedi para o Júlio, Júlio, eu queria que você falasse para mim, o prefeito falou aí da ponte estaiada, né? O pessoal critica a ponte estaiada, não, porque a ponte estaiada tinha outras prioridades e tal. O que o Júlio Ottoboni pensa sobre a ponte estaiada? Bom dia, Júlio. Bom dia, Ferreira Leite, bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu gostaria de falar sobre a ponte estaiada, recém-inaugurada, e estabelecer um paralelo com a construção do estádio Martins Pereira. Esse estádio foi construído pelo meu pai, o Mário Ottoboni, no finalzinho da década de 60 e foi inaugurado em 1970. Inclusive esse ano é data de aniversário dele. Eu espero que seja inclusive lembrado e comemorado, porque na época foi a grande obra de São José. E na época também a imprensa, boa parte dos formadores de opinião, boa parte da sociedade local, chamou meu pai de louco, falou que era um megalomaníaco, que aquele estádio nunca serviria para São José, nunca aquele estádio teria tanta torcida para ficar lotado. E foi uma série, uma enxurrada de críticas, né, inclusive das mais perversas. E em pouco tempo, né, já na década de 80, a gente vê o São José constituir um time de futebol muito bom e aquele estádio fica pequeno. E o estádio, inclusive, nunca foi concluído por completo, né? Ele teria mais um anel, porque ele é um projeto igualzinho o do Morumbi, um Morumbi um pouco menor. E é o que acontece com a ponte estaiada. É a mesma história, né? Passa-se praticamente 50 anos e a história se repete numa cidade muito maior, mas ainda com uma visão muito provinciana. Por que São José não pode ter uma ponte estaiada, que é bonita, esteticamente é muito interessante, ela chama, sim, gente de fora, e eu sou testemunha disso, quantos parentes meus que já vieram de fora do Brasil e ficam encantados com a beleza de São José dos Campos. E a gente pode ter como símbolo nos Estados Unidos, em Nova York, as pontes estaiadas de lá, né, ou em São Francisco, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Essas pontes são sempre marcos para as cidades. Eu acho que a gente tem que começar a olhar, né, para a cidade com um pouco mais de visão cosmopolita, né, olhar como uma cidade do mundo. É uma cidade que essa ponte só agrega valor positivo. Não interessa quanto foi gasto, se esse não é o caso, porque isso daí, com o tempo, vai se diluir esse custo no uso dela. Ela já começa, inclusive, a funcionar quando estiver funcionando plenamente o trânsito da cidade. Já se vai notar que da necessidade de se ter ali uma malha viária, inclusive mais complexa, como foi o caso do anel viário, né? A gente precisa pensar um pouco mais, de maneira um pouco mais arrojada para São José dos Campos. Assim, quem sabe a gente consiga evoluir mais rapidamente, não só na parte econômica, mas também na parte social. É isso por hoje. Bacana, bacana. Aí, tem que pensar grande. É isso, eu gostei da expressão cosmopolita. Pô, bacana, hein? Que o Júlio tem essa visão, essa forma visionária, né?
de compreender a necessidade da ponte estaiada. Que as pessoas normalmente só criticam. Para jogar pedra, o pessoal é ótimo. Você tem a imagem lá do calçadão, não? Então, parece que o calçadão... Ontem eu passei pelo centro de São José, eu tive que ir lá fazer uma movimentação lá no banco, eu tive que ir lá no caixa aí, eu vi, tinha lanchonetes abertas, tinha algumas lojas abertas, mas eu não vi o calçadão. Como é que estava o calçadão? O calçadão está fechado ainda? E o calçadão parece que está fechado ainda. Deixa eu ver, tem visão lá, tem imagem de lá para mim? Porque ali eu vi uma lanchonete aberta, vi umas lojas, os pontos de táxi totalmente vazios. Você quer pegar um táxi ali, olha, é mosca branca. Você não consegue achar. Né? Então, porque o pessoal está ainda muito na defensiva, né? Sem uma autorização oficial. O pessoal tem receio de ser notificado, de ser autuado, né? Porque há uma determinação para que se permaneça fechado. Né? Não tem não, né? Então vamos chamar o Gilberto. O que houve? O que é? O Gilberto Silos? Então vamos lá, o Gilberto Silos chamando para participar conosco. Gilberto, cadê você? O que está vendo? Então tá, eu estou tentando. Cadê a imagem do calçadão? Ah, tá, entendi. Entendi. Não. Então, é porque o calçadão está fechado ainda. Cadê o Gilberto Silos falando conosco? Vamos lá? O Gilberto Silos, comentarista do Super Jornal, participando conosco nesse encerramento. Vamos lá, Gilberto. Ferreira, estou de volta. Ferreira, atualmente o que mais preocupa as pessoas, logicamente, né, é a pandemia do coronavírus. E também as suas consequências na renda, no emprego das pessoas. Né? E a gente encontra opiniões prós e contras, essas medidas de isolamento social e essa rigidez da quarentena que nós estamos enfrentando. Né? Mas há também gente perguntando como é que vão ficar as eleições municipais de outubro. Agora, tendo em vista essa emergência que o país está vivendo, né, o Major Olímpio, senador por São Paulo, ele já protocolou ofício no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo adiamento das eleições. Ele mesmo é autor também de uma PEC, um projeto de emenda constitucional, e nessa PEC ele propõe a mudança das eleições para 2022. Então, elas assim coincidiriam com as eleições para presidente, governador, senador, deputado. Né? Os atuais prefeitos e vereadores eles teriam seus mandatos prorrogados. Agora, o que se sabe é que lá na Câmara dos Deputados ainda não há consenso sobre esse adiamento, né? Se ele ocorrer. Até porque não há debate oficial sobre o assunto. Alguns deputados concordam com o adiamento desde que seja para dezembro deste ano, agora, 2020. Outros entendem que o melhor mesmo seria unificar todas as eleições em 2022. Né? Agora, tem um deputado lá, o Hildo Rocha, ele é do MDB do Maranhão, que ele sugere realizar as eleições em outubro, mas em 2 dias. Um deles seria exclusivo para os eleitores do grupo de risco. Agora, uma enquete feita pelo Jornal Estado de São Paulo, ela revelou que hoje haveria dificuldades em aprovar em plenário uma PEC como aquela proposta pelo Major Olímpio. Então, a questão ainda permanece em aberto, né? Porém, vem uma boa notícia lá de Brasília, lá da Câmara dos Deputados, né? A boa notícia é que a maioria dos deputados já se manifestou favorável à aprovação de projeto que destina os recursos do fundo eleitoral para a pandemia. Parabéns, hein? Esperamos que realmente isso aconteça. Um grande abraço a todos. Tá ok.
E com essa participação nós encerramos o Super Jornal de hoje. 10 horas e 17 minutos, 18 agora. Amanhã estaremos juntos a partir das 8 da manhã com mais uma edição do Super Jornal. Tchau. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito.